Quero trazer uma mensagem que fica na epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo 16, que fala: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Amado irmão, o apóstolo Paulo referiu sobre um templo, o santuário de Deus. Ele estava falando sobre a responsabilidade daqueles que ensinam e sobre também a falta de espiritualidade nas igrejas. Ora, ele referia, será que o templo que ele estava referindo naquele momento era o templo elegido por mãos ou arquitetura humana, feito pelas mãos de homens? Não. Quando ele referia de templo, ele falava um templo feito por Deus. Onde no livro de Gênesis, capítulo de número 1, verso 1, ele começa Deus falando: Bereshit bara Elohim, Bet ha'arash. No princípio criou Deus os céus e a terra. No livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, eu vejo quando Deus formou o homem, soprou o seu ruach, o seu fôlego de vida sobre o homem e fez dele alma vivente. No livro dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eu vejo algo tremendo quando Jesus soltou o seu fôlego. Jesus soprou sobre os discípulos e falou a eles: recebam o Espírito Santo. No entanto, de Gênesis a Malaquias, dos 39 livros do Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado apenas em profetas, juízes, reis e sacerdotes. Havia a visitação. Da primeira à quinta dispensação, que vem inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Ora, quando ele falava de templo, Jesus referiu sobre templo também. Eu destruirei esse templo e dentro de 3 dias eu o edificarei novamente. Quando eu vejo Jesus dizendo isso, ele não falava o templo de mãos humanas ou arquitetura humana, falava o templo do Espírito. Logo depois dele ter entregado a sua vida por todos nós, iniciou-se o tempo da graça, a dispensação, logo após que ele falou Tetelestai, ou seja, está consumado. Iniciou-se o tempo da graça, onde enviou-se para nós o Consolador, o Espírito Santo. Voltando-se ao livro do início, isso tem pegado muito nos dias de hoje. No livro de Gênesis, capítulo de número 3, relata sobre a queda do homem, onde trouxe a morte física, morte espiritual e quer saber eterna. Trouxe também a concupiscência de carne, dos olhos, e também trouxe a soberba da vida. Concupiscência, pecado interno da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Isso tem pegado muitos nos dias de hoje, onde o inimigo tem derrubado muitos. No livro de 1 Coríntios 3,16 fala sobre o templo de Deus, o templo do Espírito. Meu amado irmão, o Espírito Santo no Antigo Testamento visitava. Hoje está o Consolador, que nos consola na hora da angústia, na hora da tristeza, está no nosso meio. Agora, irmão amado, nós somos o templo do Espírito. Se somos o templo do Espírito, precisamos de trazer cuidados para o templo de Deus. Um templo, para ser belo, aparentemente dizendo bonito, o exterior dele tem que estar sendo visto como um templo
tem que estar bem trajado. Não estou falando de doutrina, nem usos e costumes. Estou falando de pudor, de santidade no vestir também. Ora, um cristão, ele é reconhecido por muitos pela maneira de se trajar, de se vestir. Mas eu tenho visto nos dias de hoje, em muitas denominações, não estou aqui para citar nome, nem julgar, nem prejulgar ninguém, porque quem sou eu? E o que está acontecendo nos dias de hoje? Muitas pessoas, muitos líderes religiosos, falta de espiritualidade, falta de visões espirituais, têm permitido que as suas ovelhas estejam de qualquer forma. E logo vem profetizando falsamente, dizendo que Deus, falando que Deus se agrada daquilo, e profetizando falsamente porque está preocupado com dízimos, porque está preocupado com ofertas grandes, e não com a espiritualidade da igreja. Ora, amado irmão, a Bíblia deixou a profecia bem clara: ai dos pastores que profetizam falsamente, dizendo assim diz o Senhor, sendo que ele não falou nada. Ai. O Senhor ele também falou: ai dos fariseus hipócritas que gostam das primeiras cadeiras da sinagoga. Templos, não por mão de homens, templo do Espírito. Existe muito nos dias de hoje que está guardando pecadinhos ocultos, internos, concupiscências, pecados até internos. E por isso está acontecendo uma falta de espiritualidade, de maturidade no meio das igrejas dos dias de hoje. Está faltando pudor, está faltando santidade. O meio evangelho no dia de hoje está muito complicado, porque já não há diferença entre aquele que serve e o que não serve. A aparência por fora está bela, a aparência por fora até parece que é servo fiel, que pula, profetiza, mas não consegue liberar perdão, não consegue liberar o perdão ao irmão que está mais fraco.